Fala galerinha, belezinha? Estamos de volta aqui, dando continuidade ao estudo da Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos. Bom, o pessoal estava desesperado, doido para essa aula, e depois de uma aula de dispensa de licitação, que eu fiquei quase 5 horas falando, eu vou dar início finalmente ao assunto mais cobrado em concursos públicos, mais chato de se estudar, entre aspas também, que é bem fácil, mas mais chatinho, mais cobrado, mais perguntado por todo mundo, inclusive, muita gente me perguntando, quando é que você vai falar sobre isso? Vamos iniciar agora, falar de modalidades de licitação. Como é que eu vou fazer? Esse vídeo eu vou dar um quadro geral. Eu vou trabalhar com você quais são as modalidades previstas pela Lei 8666, quais são as condições que cada uma delas é estabelecida, um quadro geral, só um início de trabalho. A partir do próximo vídeo a gente vai trabalhar individualmente cada licitação. Você vai ver a concorrência, a tomada de preço, como funciona cada uma, até a consulta a gente vai ver. E depois a gente começa a falar sobre as fases licitatórias, habilitação e por aí vai. Então vai ser interessante, o que eu vou tentar montar com você, não seguindo muito bem a Lei 8666, assim, na sequência que ela está. Eu vou tentar mostrar para você uma forma de você entender bem licitação. Então nós vamos lá, desde trabalhar esse quadro inicial, quais são as modalidades. Depois eu vou te mostrar, ou até pensando melhor, vou te mostrar as fases da licitação logo, porque aí eu posso começar a trabalhar concorrência, tomada de preço, convite melhor com você. Então vamos falar de habilitação, vamos falar das fases necessárias de julgamento e por aí vai, e a gente começa. Então aqui é o início de modalidade de licitação e início que você vai entender como a licitação funciona exatamente. Tá tranquilo? Então esse quadro geral, isso aqui é só um início, tá? Não fique chateado. Porra, esperava mais. Faz parte da vida. A vida é assim mesmo. Por isso que a gente não pode ter expectativas, né? Mas a ideia é só introduzir a você esse assunto. Vamos lá. Você sabe que a lei de licitações, ela tem que, obviamente, estabelecer para você como que funciona o processo. Que também chegar e falar, tem que licitar. Se vira e inventa um jeito, não rola. A questão é que nós temos várias modalidades licitatórias. Temos várias previsões de licitação, não só dentro do 8666, mas dentro de outras leis também. O caso da consulta, o caso do pregão eletrônico. Então é essencial a gente conseguir buscar essas leis, trazer isso tudo para dentro do 8666 de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais inteligente. E é claro, todos esses regimentos, eles têm que ter um fator, um fato gerador, um motivo para aquilo. Porque, pô, tu não vai selecionar. Eu tenho que licitar, beleza, vamos fazer o quê? Concorrência? Putz, é mais chato. Então vamos fazer por convite? Não, não é assim. Logicamente, a legislação ela vai estabelecer em qual momento se aplica. É ela que vai te dizer, nesse caso tem que ser concorrência, nesse caso tem que ser convite, nesse caso tem que ser leilão. E a partir disso é que você começa a estudar bem a licitação. Então, primeiro, o que eu quero te mostrar é qual é o fato gerador de cada modalidade. Eu não quero te falar como funciona cada uma. Isso é complexo, isso não é isso ainda. A ideia é você entender como. Porque uma questão de prova você mata assim. A primeira coisa é você entender qual é o motivo daquela licitação? O que está levando à licitação? E quando você observa esse motivo, você acaba enxergando qual é a modalidade. Aí você já tem 90% do caminho andado. Cabe a você perceber se a modalidade é aplicável exatamente daquela forma ou não. Então, a primeira coisa é você identificar o que gerou a necessidade de licitação. O que gerou a necessidade de licitação? Observou isso? Você segue em frente. Tá fechado? Então vamos lá. Concorrência, tomada de preço e convite. Vamos matar essas três contigo, porque as três são as modalidades mais comuns quando você exige processo licitatório para obras, serviços de engenharia, aquisição de produtos e contratação de outros tipos de serviço que não necessariamente seja engenharia. Então eu montei mais ou menos um quadro, tá feio, tá? Faz parte da vida, mas eu montei um quadrinho com você que vai trazer para você dentro da Lei 8666, ela vai estabelecer dentro da própria legislação, daqui a pouco eu entro em artigo, eu não vou falar de artigo hoje, tá? Pelo amor de Deus. Ele traz para você um regramento. Você vai entender que a concorrência é uma modalidade extremamente complexa, porque o vulto econômico, o lastro econômico que se estabelece ao fim do contrato é extremamente alto. Então a legislação diz para você o seguinte, se você vai, eu montei meio que um esqueminha, um quadrinho, tá feio? Tá, mas dá para você entender. Se for obras ou serviços de engenharia, e o valor do contrato, o vulto contratual, o vulto econômico contratual, vai ser acima de R$1,5 milhão de reais, que é dinheiro pra cacete, nem o Silvio Santos sabe. Acima de R$1,5 milhão de reais, é obrigatório que você realize a licitação pela concorrência. Eu quero outra modalidade. Não pode. Acima de R$1,5 milhão tem que ser concorrência. Se for compras de materiais, de produtos ou serviços de qualquer outra natureza que não serviços de engenharia,
o valor é de acima de 650 mil. Tá fechado? Então a ideia inicial é essa. Concorrência, maior vulto econômico. 1,5 milhão ou 650 mil, dependendo. Isso aqui é muito importante. Porque, veja bem, estou fazendo uma questão de prova. Eu percebo lá, opa, obras de engenharia. Putz, já sei que vai ser concorrência, tomada de preço ou convite. Qual é o segundo caminho para você acertar a modalidade? Qual o valor? Que ele vai te falar. Obras de engenharia no valor de tanto. Aí você já tem o caminho para identificar qual que é. Porque, repito, se é obra, se é serviço, se é aquisição, você vai ter que ter uma dessas 3 modalidades. Agora, qual é? Depende do valor. O valor é o grande ponto aqui, tá? Então, concorrência, 1,5 milhão, 650 mil. Aí você vai ter, o interessante é você observar a jogadinha. Quando que eu vou para a tomada de preço, que é considerado o intermediário, porque o vulto é intermediário, o valor é médio. Se a concorrência é acima de 1,5 milhão, limitei, até 1,5 milhão vai ser tomada de preço. Se a concorrência, no caso de compra de aquisição, compra de produtos ou serviços de outra natureza que não de engenharia, é acima de 650 mil, a tomada de preço vai ser até 650 mil. Tá? Então, se você memoriza bem, se você guarda bem na tua cabeça qual é o valor da concorrência, o piso, o teto vai ser tomada de preço. Claro que vai ter um piso para tomada de preço, que é o convite. Mas aí fica mais fácil você guardar 1,5 milhão para cima concorrência, para baixo tomada de preço a princípio. Que pode ser convite se for mais baixo ainda, se afundar mais o poço. Tá beleza? Concorrência acima de 650 mil, abaixo a princípio tomada de preço. Aí o convite vem e fala, se for até 150 mil, pobre, e eu tenho isso aqui agora no bolso. Até 150 mil você faz pelo convite. Então, vamos lá. Até 150 convite, 150 1,5 milhão tomada de preço, 1,5 milhão para cima concorrência. Beleza? Fácil. É só você identificar o valor. E se você notar também, é só tirar 0, né? 1,5 milhão para cima, 1,5 milhão para baixo, tira 3 zerinhos, 150, ou melhor 4, né, para ficar melhor. 150 mil também, eu estou exagerando, né? Tira 3 zerinhos, 4 cacete, né? Tira um zerinho aqui, ó. Divide 150 mil. Tá tranquilo? Então vamos lá. Acima de 1,5 milhão concorrência, abaixo de 1,5 milhão tomada de preço, tira um 0, vira 150 mil. Apaguei e vou ferrar você. Até 150 mil, convite. Mesma coisa para o outro lado. O problema é que esse macete não vai funcionar muito bem para cá, porque acima de 650 mil, abaixo de 650 mil e até 80 mil reais. Então toma cuidado com isso aqui, que é muito comum as bancas atacarem esse lado, exatamente porque elas sabem que você vai seguir. 1,5 milhão para cima, 1,5 milhão para baixo, 150 mil para baixo. 650 mil para cima, 650 mil para baixo, 65 mil não, 80 mil. Lembra que a gente falou sobre a despesa de licitação e você viu aquele valor até 10%, 10% disso aqui, ó. Por isso que falava 8 mil e falava 15 mil reais. Tá tranquilo? Então guarda primeiro esse esqueminha. Ah, mas eu tô entendendo porra nenhuma. Cara, calma. Nós vamos trabalhar cada uma. Só quero que você entenda quando que eu aplico cada uma a princípio. Tá? Falou em obra, falou aquisição de produto, falou serviços. Aí você tem que lembrar. Ah, de engenharia ou não é? Tem que separar. Serviços tem esse problema, né? Tem que dividir. O que vai definir a modalidade é o vulto econômico. Fechou? Quando que eu vou realizar concurso? Toda vez que eu tiver trabalhos técnicos, artísticos, científicos sendo julgados e que esse julgamento vai gerar um prêmio, tá aqui, ou uma remuneração ao vencedor. Então a ideia aqui é você fazer um concurso de música, concurso de literatura, sabe? Você lembra, eu sei que não é um exemplo para cá, mas você teve há pouco tempo atrás o World Trade Center, né? Deus o tenha. Assim que tombaram as Torres Gêmeas, os Estados Unidos fez o concurso para poder escolher qual seria a maquete da nova. É mais ou menos um caminho nosso, é quase o Palace 2 aqui no caso no Rio de Janeiro. Essa é para quem é velho, tá? Que é das antigas, sabe o que eu estou falando. Abraço para o Sérgio Nair. A ideia, Deus o tenha. A ideia aqui é a seguinte, a partir do momento que você fala em concurso, você fala em disputa. Disputa intelectual, artística, científica, tá? Então a ideia é, tem uma disputa, eu vou escolher o melhor trabalho. A gente tem no Brasil o mais interessante, o prêmio Assis Chateaubriand de redação, quase que eu não consigo acertar o nome, de redação, em que a melhor redação ganha um valor tal, 5 mil, 10 mil reais, depende muito do ano e da condição financeira. Então se você faz um concurso de música, um The Voice Blumenau, você está fazendo concurso, o nome diz tudo. Beleza? Não é concurso público, pelo amor de Deus. Tá? Quando que eu vou realizar o leilão?
Não é quando você vai escutar aquela música sertaneja, não. É quando você tem venda de bens móveis inservíveis, primeira situação. Não é bens imóveis, não, pelo amor de Deus. Bens imóveis é obrigatório ser concorrência, a gente vai falar disso lá pra frente. Agora, venda de bens móveis inservíveis. São aqueles bens móveis que não servem para mais porra nenhuma. Eu até dei como exemplo no vídeo anterior, eu tenho ambulâncias, bens móveis, que não estão mais servindo para a administração pública municipal. Eu posso vender para outra, então eu faço um leilão para angariar um dinheirinho. Eu posso doar, mas nem todo mundo tem esse coração. Então, vendas de bens móveis inservíveis, isso aqui é importantíssimo, tá? Não é vender bens móveis, é bens móveis que você comprova e não estar servindo para mais nada para a administração. Se ele serve para alguma coisa, ainda não faça. Ah, tem computadores obsoletos, vende. Vamos fazer caixa para comprar novos. Vende sofá, vende, sei lá, tá? Ou produtos legalmente, importante a palavra legalmente, né? Apreendidos ou penhorados. Aquela história básica, né? O cara está devendo, você vai lá, penhora o bem do cara e vende para fazer dinheiro. Você vai vender através de qual processo? Leilão. É muito comum você ver, né? Leilão de veículos apreendidos. Isso é muito normal. Aqui em Blumenau, vira e mexe tem. Rio de Janeiro tem direto. Você passa ali pela Washington Luiz, né? O pessoal do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Tem direto, tem um enorme lá. Leilão dia tal. É maravilhoso. Tá tranquilo? Então falou em penhora, falou em produtos penhorados ou apreendidos legalmente. Tá? Também não é o cara desviou e pegou. Você vai fazer o leilão. Quando você faz um pregão? Pregão, olha só, é para compra. Só que aqui é aquisição de bens e serviços comuns. Cara, são aquelas compras, eu costumo dizer assim que fica mais fácil. Compras rotineiras, cotidianas, compras normais. Para que eu vou fazer convite? Se eu vou comprar, sei lá, caneta, borracha, troços para o dia a dia, para a administração agir, coisa simples, sabe? Então, quando que eu vou fazer o caso do pregão? Quando eu tenho que comprar aqueles produtos rotineiros, cotidianos, coisas normais. Você vai ver daqui a pouco o que seriam esses bens comuns. A gente, quando for trabalhar por vídeos, você vai entender isso melhor. Mas entenda, guarda assim no coração, aqui são compras menores de valor. O valor é bem menor, claro. Pô, aqui 80 mil já, né? Bastante coisa. O valor é bem pequeno, é pro cotidiano, é pro dia a dia, é papel higiênico, sabe? É material para a menina poder limpar lá a administração. É coisa besta. Beleza? Ah, o pregão eletrônico, calma. É a mesma merda, mas a gente vai ver ali como é que funciona. A consulta, é interessante que ela foi criada a princípio pela Lei Geral de Telecomunicações. Então, a princípio, era só a Anatel que usava. Aí veio uma lei posterior que abrangeu isso para todas as agências reguladoras. Você sabe, né? Você lembra, direito administrativo. Autarquias que possuem a função de agência reguladora. As autarquias, né, em regime especial. Se você não lembra, aqui, ó. Aqui, sei lá, tá por aqui, vai aparecer. Tá? Autarquias em regime especial ou agências reguladoras. Qual é a ideia desses caras? Eles têm uma modalidade própria de licitação. Só que é lógico. Para quando? Quando você vai ter a agência reguladora adquirindo bens e serviços não comuns. E se o serviço for comum, pregão. Exceto obras e serviços de engenharia. Então, se você conseguir analisar, é o seguinte. Quando que você vai aplicar consulta? Quando você deveria aplicar concorrência, tomada de preço e convite para esse lado aqui, ó, compras e serviços. Deu para entender? Como é que a agência reguladora funciona? Ou ela trabalha com o pregão para aquisição de bens e serviços comuns, ou ela vai utilizar a consulta no lugar de concorrência, no lugar de tomada de preço ou no lugar de convite, quando é para não comuns. Beleza? Agora, entenda. Ah, então ela está liberada de fazer concorrência? Não. Porque quando se fala em obra e serviço de engenharia, ela tem que seguir esse quadro. Ela vai fazer concorrência, ela vai fazer tomada de preço, ela vai fazer pelo convite. Então, agências reguladoras, elas têm 3 modalidades possíveis. Aí que você teria um terceiro quadro, digamos assim. Primeiro quadro, esse funciona para eles. No segundo quadro, você vai suprimir essa parte de compras de valores e vai colocar aqui, independentemente do valor, o quê? Consulta. E no caso dos bens comuns, dos serviços comuns, pregão. Fechou? Então, a agência reguladora tem essas 3 possibilidades. Então, vamos fazer o seguinte. Para você entender melhor, é bom que você conheça as fases da licitação. Eu acho, até academicamente falando, vamos dizer assim, doutrinariamente falando, para você que está estudando é muito melhor. Eu não vou começar, eu até falei no começo do vídeo que ia fazer, mas eu não vou fazer. Eu sou meio retardado, eu mudo mesmo, a opção é minha. Eu vou te mostrar as fases da licitação primeiro. Porque a partir do momento que você entende a fase da licitação, fica muito melhor para você entender a concorrência, a tomada de preço. Porque se você não entende as fases, não rola. Porque, pô, a concorrência tem as 2 fases muito bem estabelecidas. Tomada de preço já confunde um pouco.
Então, tem a pré-habilitação, porra, então é importantíssimo você entender fases. Eu acho que é muito mais importante agora você vir comigo no vídeo de fases para depois a gente começar a falar de cada uma. Você vai entender, você vai perceber que é muito melhor. Tem muito professor que diz tudo e depois vai explicar a fase. Não, vamos falar de fase primeiro. Vai ficar melhor, eu te prometo. Tranquilo? Então, próximo vídeo, não fica chateado. Ah, porra, eu queria começar a dar modalidade, esse corno vai continuar enrolando. Não, calma, só mais um pouquinho. Estamos chegando lá, beleza? Um abraço, anota aí e até o próximo vídeo.